O cérebro humano possui algumas funções que são muito parecidas com as funções realizadas pelo cérebro de outros animais, mas algumas das funções são bem mais complexas e desenvolvidas no cérebro humano. Então, por exemplo, a aprendizagem, a capacidade de você aprender coisas novas. Isso não significa que outros animais não conseguem aprender coisas novas. Aliás, a gente sabe muito bem que alguns animais conseguem aprender coisas bem complexas, mas ainda nada se compara ao aprendizado humano. A gente consegue aprender com os erros dos outros, a gente tem aulas, um webinário, livros, você consegue simplesmente dedicar um tempo para você ler algum livro, adquirir um novo conhecimento, uma nova habilidade. Então essa realmente é uma habilidade muito especial do ser humano e que acontece graças à neuroplasticidade. E você já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre essa neuroplasticidade, mas ela não está se referindo apenas ao aprendizado, você aprender coisas novas, mas também a você adquirir novos comportamentos, mudar um comportamento, mudar um aspecto da sua personalidade, você tirar um comportamento, você não tem mais aquele comportamento, você esquecer coisas, aprender coisas, você superar traumas, fobias, superar uma depressão, tudo isso é graças à neuroplasticidade. Inclusive, pessoas que sofrem algum tipo de acidente e elas passam a desaprender, por exemplo, a andar, a falar, conforme elas vão fazendo algum tipo de tratamento, fisioterapia, elas conseguem aprender de novo aquele comportamento, graças também à neuroplasticidade. Por isso, nesse vídeo eu quero te falar um pouco mais sobre essa incrível capacidade do nosso cérebro e mostrar também como que você pode usar a neuroplasticidade ao seu favor. E para você que não conhece, meu nome é Gustavo, eu sou o criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta 2 vídeos novos por semana. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque é de graça, me ajuda demais e não leva nem 5 segundos para você. Então, sem mais enrolação, bora aprender. Vamos então trazer primeiramente aqui o conceito de neuroplasticidade. A gente sabe que neuroplasticidade ou plasticidade neural refere-se à capacidade do sistema nervoso de mudar, se adaptar e moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neural quando o sujeito é exposto a novas experiências. Então, a todo momento, na verdade todos os dias, a neuroplasticidade acontece. Quando você conhece uma pessoa nova, quando você vai a um novo lugar, você adquire um novo conhecimento, a todo momento o seu cérebro está mudando, está se adaptando, fazendo com que você lembre de coisas novas, aprenda coisas novas, esqueça as coisas e mudando a nível funcional e estrutural o seu sistema nervoso. Alguns exemplos clássicos que eu posso trazer para você, nos primeiros achados da neurociência sobre a neuroplasticidade, a gente sabe que indivíduos que têm algum dedo amputado, essa área específica do cérebro que é responsável por mexer aquele dedo, ela passa a ser ocupada para mexer outros dedos, certo? Então olha só como que seu cérebro consegue se adaptar. Outro exemplo que é muito clássico, a gente sabe que os taxistas de Londres, eles possuem um hipocampo maior. O hipocampo é uma estrutura que vai até aqui no seu lóbulo temporal, aqui do lado da sua cabeça, ele está muito relacionado à memória, ao espaço geográfico. E lá em Londres, para você que também não sabe, os taxistas eles são obrigados a fazer uma prova, onde eles precisam saber todas as ruas, os bairros de Londres, então eles praticam muito essa memória. Por isso eles vão ter um hipocampo também maior. Olha só, mais um exemplo de como o seu cérebro consegue se adaptar e moldar esse nível estrutural e funcional de acordo com as experiências e as demandas do ambiente. E por fim, o último exemplo, como eu falei para você, você consegue aprender coisas novas e mudar comportamentos. Isso ao longo de toda a sua vida. Então, mesmo que você tenha isso 60, 70, 80 anos, você consegue mudar os seus comportamentos e até mesmo alguns aspectos da sua personalidade. É claro que quando a gente fala de personalidade, a gente precisa entender que esse é um conceito que tende a trazer para o resto da sua vida, você tende a trazer uma personalidade, ela é mais ou menos fixa ao longo de toda a sua vida, mas mesmo assim você consegue trazer uma certa mudança. Isso não significa que uma pessoa extremamente extrovertida vai se tornar extremamente introvertida. Porém, ela pode se tornar um pouco menos extrovertida ou talvez um pouco menos introvertida, certo? Na personalidade a gente consegue fazer essas pequenas mudanças, mas a mudança sim é possível. Seja de comportamento, de algum hábito, de algum vício, você consegue mudar e aprender coisas novas também. E na verdade, essa incrível capacidade de adaptação e neuroplasticidade, ela possui um certo preço que a gente precisa pagar. Que a gente nasceu um pouco mais frágil, na verdade muito mais frágil. Então, se você olhar para os outros animais, como por exemplo o cavalo ou então o leão, você vai perceber que os filhotes deles, assim que eles nascem, daqui a pouco passa ali 30 minutos, uma hora, eles já estão andando, eles já estão se virando. Enquanto isso, o ser humano ele é muito frágil. O ser humano, quando ele nasce, ele precisa de outras pessoas para cuidar, e não somente por 1 ano, 2 anos, mas talvez 5 anos, talvez 10 anos, talvez 15 anos, para ele poder começar a sobreviver sozinho, a saber lidar com o ambiente, a saber sobreviver. Sem uma pessoa, sem cuidado, a gente não iria sobreviver nem ali 1 hora, nem 2 horas, certo? E isso pode fazer você acreditar que, na verdade, essa fragilidade humana é uma grande desvantagem para a nossa espécie. Mas, na verdade, é ela que nos permite a alta neuroplasticidade, essa capacidade de adaptação, principalmente na infância. Então a gente nasce mais frágil, com o cérebro um pouco menor, mas durante a infância o nosso cérebro possui uma alta neuroplasticidade, o que permite o ser humano se adaptar às diversas situações. Então é por isso que você consegue encontrar pessoas no Brasil, na Argentina, na Europa, na Ásia, no Polo Norte, pessoas até mesmo na Lua, mas você nunca
nunca vai encontrar, por exemplo, um elefante no meio do Polo Norte, um urso polar no meio da África, certo? Os animais eles não têm essa alta capacidade de neuroplasticidade. Eles nascem com o cérebro já mais maduro, eles já conseguem sobreviver ali nos primeiros anos de vida, nos primeiros talvez até minutos de vida, mas eles não conseguem se adaptar porque eles não têm essa alta neuroplasticidade. Então, apesar de a gente nascer um pouco mais frágil, isso é uma incrível capacidade do cérebro humano de se adaptar às diversas situações. Então eu trouxe para você uma imagem onde você consegue ver muito bem essa neuroplasticidade de acordo com a nossa idade. O que você consegue ver aqui são algumas imagens, são 5 imagens, certo? Onde mostra alguns neurônios no nosso cérebro de acordo com a idade. A primeira imagem é de um recém-nascido, a segunda imagem é com 1 mês de idade, depois na terceira imagem com 9 meses, quarta imagem com 2 anos e por último a última imagem ali de um cérebro adulto. Então se você olhar ali para a primeira imagem, o que você vai perceber que nós temos alguns neurônios, são poucos ainda, mas eles estão bem espalhados, desconectados. Na segunda você consegue perceber que a gente já começa a formar algumas conexões, estão um pouco mais conectados, a terceira você já vê melhor essa conexão, na quarta você vê muito mais conexões neurais, então a gente sabe que um bebê ele é capaz de formar 2 milhões novas conexões neurais por segundo e até os 2 anos o bebê ele vai ter o dobro de sinapses. Sinapses são conexões entre neurônios, o dobro de sinapses que um cérebro adulto. Depois disso, a gente começa a fazer um processo chamado poda sináptica, que é basicamente a gente cortar, a gente desfazer algumas conexões que a gente não utilizou. Então, durante toda essa infância, principalmente até os 2 anos ali, mas também durante a infância, durante a adolescência, a gente vai se adaptar ao ambiente. Será que o ambiente ele é mais violento? Será que não é violento? Será que eu vivo num ambiente mais quente, mais frio? Será que eu vivo em um ambiente mais rico de aprendizados, mais pobre de aprendizados? Tudo isso vai moldar a minha vida, vai moldar a maneira como eu vou me comportar. Então, nosso cérebro está se adaptando, entendendo qual é esse momento. Depois que ele aprende as experiências, depois que adquire várias habilidades, ele começa a podar aquilo que não foi estimulado, aquilo que não foi utilizado e não foi estimulado naquele ambiente. E aí acontece esse processo de poda sináptica, onde 50% das nossas sinapses são desfeitas, deixando apenas aquilo que é necessário. É por isso que a gente sabe que se uma criança ela aprende 2 línguas ali na infância, ela vai ter muito mais facilidade de aprender uma terceira nova língua na fase adulta. Se uma criança ela cresce em um ambiente violento, até mesmo ali quando ela está na barriga da mãe e a mãe sofre algum tipo de violência, a gente tem algumas pesquisas que mostram isso, que a criança ela já vai nascer com maior traço de neuroticismo e combatividade, que são alguns traços da personalidade que estão relacionados estatisticamente positivamente com a depressão, com a ansiedade, com essa sensibilidade aos afetos negativos. Sabemos também que se uma criança ela cresce em um ambiente rico em conhecimentos, atividades, brincadeiras e experiências diferentes, isso vai ser muito positivo. Isso pode fazer essa criança ser, na verdade, um adulto mais criativo e mais intelectualmente inteligente. É claro, lembrando sempre que precisa ter equilíbrio aqui. Não adianta eu pegar uma criança ali de 2 anos, de 3 anos, 5 anos e eu encher ela de tarefas. Então de manhã vai pra escola, à tarde tem natação, depois vai fazer artes, depois vai fazer algum tipo de esporte. A criança precisa também descansar, ela precisa ter um certo equilíbrio nas atividades. Se ela tiver um ambiente rico, mas em equilíbrio, então ela vai ter todos esses benefícios. E mais um exemplo que eu trouxe para você de como essa infância molda bastante a nossa fase adulta. A gente sabe que criança consome muito açúcar, então uma infância que ela é repleta de chocolate, doces, sucos de caixinha, esse vai ser um adulto que vai ter um paladar um pouco mais chato, que não vai sentir tanto prazer, por exemplo, comendo um vegetal, algum brócolis, frutas, ele não vai sentir tanto prazer assim, vai ser muito mais difícil para essa pessoa seguir uma dieta mais equilibrada. E depois que eu trago esses dados, essas pesquisas, muitas pessoas me questionam. Então, Gustavo, depois da infância, então já era. Se eu não tive uma infância cheia de brincadeiras, experiência, então eu não posso me tornar mais inteligente. Se eu tive uma infância cheia de violência, então eu vou ser uma pessoa que tem maior tendência à depressão e não tem como eu mudar isso, não tem como eu aprender coisas novas, desfazer de vícios, não tem como eu mudar. Na verdade, como eu disse para você, de acordo com décadas de estudo em ciência comportamental, em ciência sobre o ser humano, a gente sabe que sim, você consegue mudar os seus comportamentos, não importa a sua idade, não importa se você tem 80, 90, 100 anos, se você quer mudar algum tipo de comportamento, se você quer aprender coisas novas, você vai conseguir. É claro que durante a infância, adolescência, esse processo de neuroplasticidade ele é muito mais acentuado. Mas, se você está ali na fase adulta, saiba, e até mesmo você, como idoso ou idosa, você consegue mudar os comportamentos e aprender coisas novas. Isso, novamente, vai depender de outros fatores, como, por exemplo, a sua alimentação, o seu sono, se você faz atividade física. Se você faz esses 3 fatores, se você tem uma vida com atividade física, sono e alimentação equilibrada, a sua neuroplasticidade será muito mais eficiente também. Inclusive, um processo mais importante que a gente pode ter desses 3 fatores é o sono de qualidade, porque justamente o sono à noite é o preço que a gente paga para ter uma
uma neuroplasticidade eficiente ao longo do dia. Então, se você dorme mal ou se você troca o dia pela noite, além de estar fazendo muito mal para sua saúde, você vai ter uma neuroplasticidade muito prejudicada. Mas se você ainda está em dúvida se você consegue aprender coisas novas, mudar quem você é, se desfazer de vícios, eu quero contar uma grande história aqui, eu não podia deixar de contar essa história, de um garoto chamado Matthew. O Matthew ficou muito conhecido porque aos 3 anos ele foi encontrado ali paralisado, com os lábios azulados, ele começou a ter várias crises epiléticas, na verdade várias crises, algumas crises depois de um tempo começou a ser de 10 em 10 segundos, então é uma criança que vivia ali no hospital e os médicos eles não conseguiam encontrar uma causa, o porquê ele estava tendo aqueles efeitos, até que ele encontrou um neurocirurgião, um neurocientista também, que ele entendeu um pouco mais sobre o caso, ele analisou todos os exames e ele descobriu que essa criança, o Matthew, ele tinha uma doença chamada encefalite de Rasmussen, que é uma doença raríssima que afeta simplesmente metade do seu cérebro. Então o hemisfério inteiro do seu cérebro ele é afetado e a única maneira que eles encontraram ali para fazer com que o Matthew tivesse uma vida normal era fazer uma cirurgia para retirar metade do cérebro. E logo depois que acabou essa cirurgia, porque era o único jeito do Matthew ele sobreviver, de ter uma vida normal, o Matthew ele não conseguia falar direito, ele não conseguia andar, ele não conseguia simplesmente ser como ele era antes. Isso preocupou muito os pais, mas ao longo de anos e anos ele foi fazendo a fisioterapia, ele foi conversando mais com as pessoas, ele foi estudando e depois de um tempo ele conseguiu se adaptar àquela situação, o cérebro conseguiu se adaptar e hoje a gente sabe que o Matthew ele vive uma vida totalmente normal, com algumas poucas dificuldades em mexer ali a perna e o braço direito, mas você olhando para ele você jamais diria que essa pessoa não tem metade do cérebro dela. Isso é só para você entender a alta capacidade e o poder do nosso cérebro de se adaptar, de moldar-se estruturalmente, funcionalmente e você conseguir se adaptar às diversas situações. Então, depois dessa história, se você tem alguma dúvida, se você consegue aprender coisas novas, e você muitas vezes a gente diz pra gente, certo? Ah, eu tenho dificuldade em matemática, eu sou péssimo naquilo, eu nunca vou conseguir aprender, mas é porque você realmente nunca tentou aquilo, você nunca se esforçou naquilo. Eu tenho certeza que, mesmo você dizendo que você é péssimo, por exemplo, em tocar algum tipo de instrumento, se você tocar hoje, amanhã você vai estar um pouquinho melhor, talvez você nunca vai ser o Mozart da vida, certo? E talvez você nem tenha interesse nisso, mas você sempre vai poder chegar em níveis avançados se você quiser, tanto para aprender coisas novas, mudar comportamentos, mudar alguma coisa, sua personalidade que você não gosta, isso tudo é possível e o Matthew tá aí para mostrar pra gente essa grande capacidade do nosso cérebro. E para você que chegou até o final desse vídeo, primeiramente, muito obrigado pela sua atenção, parabéns pela sua dedicação e eu quero te fazer um grande convite. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil com base em ciência. Então se você quiser saber um pouco mais sobre esse conhecimento e levar o seu conhecimento para um próximo nível, clica no primeiro link da descrição e eu te vejo no próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!